A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos alegrar nele. Amém. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos nossos inimigos. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Senhor e meu Deus, Pai bendito e amado Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos render graças a Ti. O Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso escudo, é o nosso Pai Celestial, é a nossa alegria, é o nosso contentamento. Glória a Deus em nome de Jesus. Nos envia o Teu Espírito Santo, nos conduz em toda a verdade, dá-nos discernimento dos nossos pecados para arrependimento e perdão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, a pesca maravilhosa. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ele ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Glória a Deus. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-os ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus em nome de Jesus. E mais uma vez Jesus estava ensinando e as pessoas apertando Jesus ali para ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz também que naquele momento Simão Pedro, alguns pescadores tinham acabado de chegar de uma tentativa de uma pesca, onde eles estavam trabalhando a noite inteira. E a gente entende de modo natural, quando alguém sai para pescar, a expectativa é que essa pessoa traga peixe. Mas não foi o caso de Simão Pedro e dos seus companheiros. Eles chegaram, mas sem o peixe. E eles já estavam lavando as redes, cansados, frustrados, porque eles tentaram de todas as formas, usaram o próprio conhecimento, as próprias experiências. A rede estava correta, eles tinham barco. O mar estava para peixe, por isso que eles saíram para pescar. Mas ainda assim, as tentativas foram frustradas. E eles estavam lavando as redes, porque eles iam guardar as redes. Mas havia Jesus ali observando
a frustração. E Jesus, ele pede mais uma vez para que os pescadores voltem a pescar, mas agora lançaram-se ao mar alto. E ali a gente entende que Simão Pedro, ele de uma certa forma, ele foi por obediência à palavra do Senhor, mas ele em si ele tinha convicção, por conta da sua própria experiência, por conta do seu próprio entendimento, por conta do seu esforço próprio, que não tinha peixe. Só que ali agora era Jesus que estava no comando daquela pescaria. E a gente entende que não era da vontade ali de Jesus, né, a autoconfiança em si mesmo, mas a dependência dele. Glória a Deus. E quantas das vezes nós nos confiamos nos recursos. Só que quando a gente é chamado por Jesus, Jesus quer que a gente... Só que quando a gente é chamado por Jesus, Jesus quer que agora a gente se aproprie dele, da fé nele, na confiança na sua palavra, para que a gente viva prodígios, para que a gente viva milagre, para que o nome de Deus seja glorificado no Filho. E foi isso que aconteceu. E Simão Pedro disse: Mestre, eles já estavam cansados, mas já trabalhamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E a palavra do Senhor nos diz que a pesca foi maravilhosa, o barco quase foi a pique e todos ficaram maravilhados, todos ficaram surpreendidos por causa do extraordinário. Então, quando Jesus ele faz na nossa vida, é extraordinário, é maravilhoso, é milagroso. O Senhor não quer que a gente se aproprie apenas do que a gente sabe, do nosso jeito, das nossas experiências. O Senhor não quer que o Senhor não quer que a gente confie num recurso, mas nele. Quem comandou os peixes para a rede foi Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então a chave dessa palavra é que a gente não confie nos nossos recursos, no nosso próprio entendimento, na nossa própria capacidade, mas que a gente confie no Senhor, que a gente tenha fé em Jesus, que a gente confie na sua palavra, para que Ele faça, para que o milagre venha dele. A gente precisa obedecer, se submeter, usar sim, né, dos recursos segundo a ordem do Senhor, da nossa coragem que vem da parte do Senhor. Mas o Senhor aqui, ele ressalta que quando ele entra no nosso barco, nós precisamos seguir a direção dele e que a nossa confiança precisa estar nele e que a nossa confiança precisa estar na sua palavra, porque a palavra do Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus em nome de Jesus. Talvez a confiança de Simão Pedro ali estivesse no tempo, na maré, na rede, no próprio entendimento, na sua própria visão, mas o Senhor nos retira desse conforto e faz com que a gente viva o extraordinário, viva o milagre, se apropriando do que o Senhor pode fazer na nossa vida, de quem Ele é. Glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Que a gente não confie no nosso próprio currículo, mas que a gente deposite toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele faz muito mais. É isso que Ele quer, que a gente viva prodígios, milagres. E assim, Simão Pedro, ele disse: ausenta-te de mim, porque sou pecador. Porque Simão Pedro ele estava confiando nele, na sua própria experiência, no seu próprio esforço. E ele viu que quando nós confiamos em Jesus, é maravilhoso, é extraordinário. E a glória é dele. Quem fez foi Jesus. Quem fez foi Jesus. Quem fez foi Jesus. O Senhor só quer que a gente se posicione em obediência, em dependência, em fé, em confiança,
para glorificar o nome do Pai no Filho. Amém? Pai bendito, então que a gente mude a rota, que a gente agora seja totalmente dependente do Senhor, em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Meu Senhor e meu Deus, eterno Pai, obrigada. Carecemos totalmente da sua dependência. Reconhecemos, meu Deus, que sem ti nada podemos. Então entra no nosso barco, Senhor, e nos conduza, Espírito Santo de Deus. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso alicerce, a nossa rocha eterna. Que tudo que a gente faça, meu Pai querido, seja nos apropriando da tua palavra, assim como Simão Pedro disse. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então que a gente faça confiando na tua palavra, Pai, e em ti. Nos conduza pelo teu Espírito Santo em nome de Jesus. Que milagres aconteçam, Pai, para a glória de Deus ainda hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que a gente não confie na força do nosso braço. Que os nossos braços sejam fortalecidos no Senhor. Que a nossa capacidade venha do Senhor. Amém? Pai, oramos pelos doentes, pelos enfermos, por aqueles que necessitam de uma intervenção divina. Oramos por aqueles que estão cativos, que sejam libertos hoje de toda opressão. Oramos por mentes, almas e corações que precisam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, desfazendo a obra do engano, da manipulação, da cegueira espiritual do entendimento e revelando, meu Pai querido, pleno conhecimento da verdade, em arrependimento. Em nome de Jesus, salva almas, Pai, em nome de Jesus. Que todos os planos do inimigo sejam frustrados, quebrados, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo, nos dá saúde. Crê no Senhor Jesus, terá saúde da tua casa. Em nome de Jesus, que crianças recebam cura na pele, que chagas desapareçam, nódulos, cânceres. Repreendemos em nome de Jesus Cristo todo mal. Amarramos AVCs, derrame, infartos, acidentes, todos os perigos ocultos, todos os planos do inimigo caiam por terra em nome de Jesus. Todas as setas e dados formados do maligno contra mentes, almas e corações sejam frustrados em nome de Jesus Cristo. Toda seta de amarração seja cancelada em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, alegria no Espírito Santo, muita paz, restauração, cura e libertação em nome de Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Fiquem na paz em nome de Jesus.